começo da semana, Donald Trump afirmou que vai aplicar novas tarifas a países que criarem impostos, legislações ou regulações de mercado para empresas de tecnologia dos Estados Unidos, as chamadas Big Techs. A ameaça foi feita em post na rede social de Trump. O texto termina com o aviso: mostrem respeito aos Estados Unidos e às nossas incríveis empresas de tecnologia ou considerem as consequências. O Brasil é um dos alvos do post, já que o país busca criar regras para as plataformas digitais e medidas contra a concorrência desleal no ambiente online. A intimidação de Trump vem após Big Techs encaminharem uma série de reclamações relacionadas ao Brasil para o governo dos Estados Unidos. As empresas citam decisões do STF e da Anatel, o projeto de lei sobre inteligência artificial e até o Pix. Uma das entidades representativas do setor pediu que Washington pressione o Brasil em negociações comerciais. Para falar sobre essa aliança entre as Big Techs e o governo Trump e o impacto disso no Brasil, o BDF Entrevista de hoje recebe o sociólogo, professor e pesquisador Sérgio Amadeu. Seu livro mais recente, As Big Techs e a Guerra Total, analisa como a inteligência artificial está redefinindo o complexo industrial militar dos Estados Unidos e transformando a lógica da guerra contemporânea. Olá, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o BDF Entrevista, de segunda a sexta, um convidado especial para tratar de um tema quente do noticiário, a gente aprofundar e entender melhor o que está acontecendo. Vocês já viram aí o nosso convidado de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui, bem-vindo, professor Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC e que está lançando esse livro. A gente mostrou aqui a capa do livro, aqui na abertura, mas, professor Sérgio Amadeu, eu queria começar justamente por esse fato. Daqui a pouco a gente fala mais do livro e de vários temas que você aborda nesse livro super importante. Mas, Donald Trump, aqui no Brasil o noticiário acaba se centrando muito na figura de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, mas quem conhece um pouco mais entende que por trás desse ataque ao Brasil tem a questão dos BRICS e tem a questão das Big Techs que você traz aí nesse livro. Então eu queria que você ajudasse a gente primeiro a entender esse quadro mais geral, assim. Por que que as Big Techs hoje são tão centrais a ponto do Trump fazer um post desse ameaçando frontalmente? Qualquer um que regular as Big Techs vai sofrer as consequências. Por que que isso é tão importante hoje no mundo e pode atingir também aqui ou já está atingindo o Brasil? Bom, primeiro, obrigado, Rodrigo, aqui pelo convite, e sua pergunta é fundamental, né? Na posse do Trump, todos e todas puderam ver que a linha de frente do evento que ele criou eram CEOs, né, executivos, diretores dessas Big Techs. As Big Techs, elas não são quaisquer empresas para os Estados Unidos. Elas são empresas de alta tecnologia, elas estão presentes em vários ramos da economia, elas são, na verdade, dispositivos geopolíticos do Estado americano também. Então, nós não podemos ter nenhuma ilusão em relação a essas empresas. Essas empresas, Rodrigo, elas estão no ramo do entretenimento. Você tem, por exemplo, o Grupo Meta, é uma empresa que media, ou melhor, ela realiza as interações de mais de 3 bilhões de pessoas no planeta. Então, no século XX, você tinha um poder das empresas americanas, de automóveis, de petróleos, mas você não tinha um conjunto de empresas como o Grupo Alphabet, o Grupo Meta, que sabe o humor das populações de vários lugares do mundo, que tem mais dados da população do Brasil, por exemplo, que o governo brasileiro. Então nós estamos falando de empresas que são empresas que atuam na modulação da atenção das pessoas, são empresas que são extremamente importantes nas relações democráticas, elas se colocam como uma esfera pública, e são empresas que estão na área de agricultura, na área de comércio eletrônico, na área de inteligência artificial, que é outra preocupação do Donald Trump. O Donald Trump está vendo, né, que a China tem um esforço muito grande de se tornar a liderança maior
no terreno dos sistemas automatizados chamados de inteligência artificial. E ele faz, né, não só o Trump, mas o Estado americano já há algum tempo vem dificultando a China na obtenção de placas, de autoprocessamento, de chips. Sim. E agora você tem o Donald Trump fazendo várias outras medidas. Então, as Big Techs, elas são decisivas para a economia americana e para o poder político americano. Quando o Brasil diz, olha só, aqui no Brasil vocês vão ter que seguir as regras do Brasil, eles não querem fazer isso. Eles não querem. Eles querem continuar extraindo dados da população brasileira, eles querem continuar fazendo a modulação que eles fazem das atenções, querem continuar sendo o maior destino de verba publicitária do Brasil, sem pagar nada, e eles querem continuar podendo, agora, com a orientação do Trump, podendo fazer a visualização que as pessoas têm nas redes sociais online, que eles controlam, beneficiar mais a extrema-direita do que outras forças políticas. Então, quando o governo diz, não, vocês vão ter que se comportar de acordo com a democracia, eles não admitem isso. E por isso, sem dúvida nenhuma, um dos principais, vamos dizer assim, problemas e contenciosos que eles têm com o Brasil não é por causa só do Eduardo Bolsonaro, ou nem principalmente por isso. Você, como bem disse, Perfeito. Tem dois pontos cruciais, as Big Techs, a regulação delas e os BRICS. Sérgio, então a gente, quando relembra, né, professor Sérgio Amadeu conversando com a gente aqui no BDF Entrevista, professor da Universidade Federal do ABC, no século XX, né, a Ford, General Motors, as grandes montadoras, as grandes petroleiras, mais para o final do século XX, as grandes Sim. petroleiras, né? Ou as empresas também da área militar. Tudo isso compunha o núcleo, o coração mais importante da indústria dos Estados Unidos no século XX. Quando a gente chega no século XXI, o que é mais importante hoje, você descreveu a cena, né, na posse do Trump, quem ele colocou ao lado, assim, na hora de tomar posse, os donos destas empresas de tecnologia, e por causa disso também ele promove esse ataque contra o Brasil. Isso é tão importante, professor Sérgio Amadeu, que o presidente Lula agora na reunião ministerial em que ele usou o bonezinho azul e todos os ministros Sim. também usaram, fez uma fala específica sobre isso, sobre as Big Techs, e disse, o Trump acha que é tão importante defender as Big Techs, ok, ele defenda lá, mas ele não pode querer impor as regras de lá aqui Sim. dentro do Brasil. Então eu queria trazer aqui essas reflexões que o professor Sérgio Amadeu está resumindo aqui para a gente, estão no livro dele. Se a gente puder colocar de novo o livro aqui na tela, é o livro que tem o seguinte título, Big Techs e a Guerra Total, né? E eu queria que você explicasse então para a gente, está aí na tela, ó, as Big Techs Sim. e a Guerra Total, tem até uma foto ali na capa que me parece ser de Gaza, né? Me parece ser dos bombardeios em Gaza, exato. Sim, o complexo militar industrial dataficado. Traduz para a gente isso, por favor, Sérgio Amadeu. Tá, como é que Big Tech se misturam com guerra e o que são esses complexos dataficados? Data de dados, né? Acho que é daí, né, que Sim, vem. É daí que vem. O seguinte, a palavra complexo militar industrial foi criada pelo presidente Eisenhower. Ele, na despedida dele da presidência norte-americana, ele diz que o complexo militar industrial permite que os Estados Unidos seja uma potência militar tão descomunal que não há ninguém no mundo que pense em atacar os Estados Unidos por causa do receio de retaliações. E aí ele diz, por outro lado, esse complexo militar industrial ele é tão gigantesco que ele coloca ou pode colocar em risco a democracia. Bom, o termo complexo militar industrial quer dizer a relação que o Pentágono, que é o articulador da segurança de defesa e das forças de guerra dos Estados Unidos, o Pentágono, ele articula uma série de empresas para garantir a supremacia militar dos Estados Unidos a partir de produtos tecnológicos e científicos. Então, o complexo militar industrial, inclusive, passa a ser um termo, a partir daí, dos anos 50, passa a ser usado pela própria academia.
Mas por que eu falo complexo militar industrial dataficado? Porque há uma mudança muito importante na articulação desse complexo, dessa relação entre as forças de guerra dos Estados Unidos e as empresas. E qual é a mudança que tem? Primeiro, a mudança é o seguinte: a tecnologia da informação e os dados passaram a ser vitais em qualquer combate militar. Vocês estão vendo na Ucrânia, vocês estão vendo em todos os lugares. Hoje você tem a operação que envolve drones, envolve satélites, envolve visualização computacional de alta precisão e envolve inteligência artificial. Pois bem, essas corporações, que são as principais corporações tecnológicas dos Estados Unidos, elas passaram a integrar o complexo militar industrial e operar esse complexo a partir dos dados que elas obtêm e que elas tratam em suas gigantescas estruturas, principalmente os seus data centers. Então, não dá para o exército americano replicar data centers para ter vários tipos de ação, de usos de inteligência maquínica dentro somente do Pentágono. Então, o que eles fazem? Eles trouxeram essas empresas para dentro do complexo militar. Vou pegar um exemplo do complexo militar industrial do século XX. Você pega a Lockheed, é uma empresa muito conhecida, fabrica aviões e outras armas de guerra. Sem dúvida, os militares tinham uma relação muito próxima com a Lockheed e a Lockheed construía aviões de acordo com os militares americanos, mas uma vez que o avião era comprado, a Lockheed não tinha participação nas decisões de ataque, estratégias e táticas. Só que é o seguinte, as Big Techs têm. As Big Techs têm contratos bilionários com o Departamento de Estado americano, com o Pentágono, na verdade, contratos guarda-chuva. Tem um deles que permite que as Forças Armadas Americanas utilizem, elas já estão liberadas para utilizar qualquer produto das Big Techs num confronto e numa ação. Pode ser a Oracle, pode ser a Microsoft, pode ser o Google, pode ser a Amazon. Eles têm um contrato guarda-chuva de mais de 30 bilhões de dólares e tem outros inúmeros contratos e tem outras inúmeras empresas, inclusive a Palantir. Agora, como é que eu cheguei a isso, Rodrigo? Sabe o que aconteceu? Eu estava pesquisando dados, eu pesquiso implicações de inteligência artificial. Me chega um documento da Amazon assinada por uma diretora de defesa da Amazon. Aí eu descobri que a Amazon tem um departamento de defesa. E aí eu descobri que a Oracle tem um departamento de defesa. Essas empresas, elas criaram, na verdade, estruturas para atender os negócios da guerra. Não são só os negócios do entretenimento, os negócios da saúde, os negócios da agricultura, os negócios da logística, os negócios dos satélites. Não, eles têm também os negócios da guerra. E a guerra no mundo, que está extremamente instável, a guerra ou os gastos da guerra são gastos significativos. E aí eu descobri que essas Big Techs... Sérgio, desculpa só te interromper. Esses documentos, ou parte disso pelo menos, esses documentos estão expostos no seu livro, você descreve. Então, falar que é documento é uma coisa assim até muito grandiosa, fica parecendo que eu entrei, fiz um hackeamento. Não, tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade, é apenas uma síntese de coisas que estão publicadas. O que eu chamei de documento está no site da Amazon, pô. A Amazon pode ter tirado agora, mas eu tenho o print, ele está lá, facilmente você vai ver o nome, tem os links. Então, eu tomei um certo cuidado de pegar absolutamente tudo que eu falo, eu coloco uma referência em geral, que você pode acessar pela internet, porque senão... Perfeito. Aliás, é isso.
Um dos capítulos, né, o capítulo inicial do seu livro é As plataformas são máquinas de guerra. Justamente, acho que é um pouco descrevendo isso que você vinha falando aqui para a gente. E tem um outro capítulo que me parece importante, você já tocou rapidamente aí, mas eu queria trazer porque é uma dúvida, é uma questão que as pessoas têm, tanto no campo individual, o futuro do mundo do trabalho, vinculado à inteligência artificial, mas também a inteligência artificial, acho que é o capítulo 3 aqui, ó. A inteligência artificial realmente existente rumo à guerra. Quer dizer, como é que a inteligência artificial, enfim, foi desenvolvida por algumas dessas empresas, dessas big techs, pode ser usada numa guerra. Você citou o caso da Ucrânia, mas seria importante citar o caso de Gaza também, né? Os israelenses são muito fortes também nisso, né? Na verdade, no meu livro eu nem uso a Ucrânia de exemplo. Eu trabalho a seguinte coisa, duas ideias importantes. A primeira, ocorreu uma mudança no complexo militar industrial que se tornou baseado em dados. Eu falo dataficado. E para isso ele traz as big techs no seu coração. Segunda ideia importante, o primeiro grande laboratório de uso de inteligência artificial numa guerra foi agora na faixa de Gaza. Ou seja, eu mostro, né, a partir de uma coisa que eu descobri, né, que eu fui entrando em contato e não era coberto quase no Brasil, não tinha notícias. Desde 2021, os funcionários do Google, os funcionários da Microsoft e da Amazon criaram um movimento que se chamava No Tech for Apartheid, que seria nenhuma tecnologia para o regime do apartheid, para o regime de Israel. Por quê? Porque eles descobriram que eles estavam desenvolvendo soluções de inteligência artificial para a vigilância profunda dos palestinos e dos povos ao lado do Estado de Israel. Então, eles descobriram que o Estado de Israel montou um data center lá com o apoio das Big Techs e as Big Techs trouxeram ferramentas de inteligência artificial para que eles pudessem utilizar. E eles estavam fazendo o quê? Mapeando, né, de todas as formas possíveis os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Isso, depois de 2023, foi confirmado pelo grupo Mais 957, um grupo extremamente sério de jornalistas israelenses. Eles confirmaram que as Big Techs, na verdade, que o Estado de Israel utilizou aprendizado de máquina, que é a principal técnica da chamada inteligência artificial, ele utilizou para fixar alvos. Como é que funcionou isso? Eles pegaram dados de redes sociais, pegaram dados de várias outras fontes, mas principalmente das redes sociais, e criaram um modelo de como é o comportamento de alguém do Hamas na rede social, e aplicaram para toda a população de Gaza que tinha rede social. Aí eles identificaram o seguinte, olha, o Sérgio Amadeu é oficial do Hamas, o Rodrigo Viana é um cara apoiador, aquele lá é um cara intermediário. Eles tinham todo esse mapeamento, que quando inicia a guerra, eles cumprem uma coisa que eu descobri também. Eu descobri um livro, antes do ataque de 2023 a Gaza, de um oficial das Forças de Defesa de Israel, até trago no livro, no capítulo da fixação de alvos. Esse cara, ele tem a doutrina que foi aplicada na faixa de Gaza. E que doutrina é essa? A doutrina é, antes de começar a guerra, a gente tem que ter 80 mil alvos. Ele escreve isso, não é que eu tô... Você vai ver o trecho. Esses 80 mil alvos pode variar de país para país. Mas o que é isso? Na hora que você começa a guerra, você inutiliza o inimigo. Você ataca o inimigo fora do campo de batalha. Você assassina, você mata, você caça, você persegue. Você usa mísseis, drones e tudo mais. Essa ação operacional, ele não entra em detalhes, essa ação tática, mas ele justifica esse ato de guerra profunda, ou seja, usar todas as informações da população para falar assim, bom, se eu for atacar o Brasil, eu acho que eu tenho que eliminar o prédio do Brasil de fato, eu acho que eu tenho que fazer não sei o quê, não só alvos de indústria bélica, eles têm um alvo
de atacar as pessoas. Eles fizeram Isso foi em Gaza. feito, Sérgio. Se você me permite, além de Lavandero. Gaza você traz aí, mas no Irã, no ataque nessa guerra que durou pouco tempo, mas Israel atacou prédios residenciais onde viviam, por exemplo, cientistas vinculados ao programa nuclear iraniano. Não é que eles atacaram Perfeito. apenas a usina lá, atacaram também, né, com aquelas super bombas Sim. e tal, a usina, mas atacaram o prédio onde moravam professores, né, ou Sim. cientistas, gente vinculada, famílias dos professores. Então, tinham tudo isso mapeado dentro do Irã, né? Assim como Isso. tinha, você está explicando aqui para a gente, tudo isso mapeado dentro da faixa de Gaza. Então é uma nova etapa, uma nova geração de guerra usando as informações que vêm. Eu vou citar aqui o nome, Facebook e outras redes que são muito utilizadas, o X menos, mas enfim, o Instagram. Tudo isso permite mapear, né? O sujeito posta todo dia em frente à escola onde ele vai buscar a filha. Então o cara sai, esse cara aqui, todo dia às 5 da tarde está em frente à escola X. Se eu precisar eliminar, eu vou jogar uma bomba na escola. Ou na casa dele, né? Ou na casa Ou dele. matar a família junto. Mas isso muda a doutrina da guerra. O Clausewitz eu trago, inspirado muito num filósofo francês chamado Grégoire Chamayou. O Grégoire diz, está uma mudança da lógica da guerra. Porque o Clausewitz, grande filósofo da guerra, ele dizia, por que quando um soldado ele volta para sua casa, ninguém o chama de assassino? Por quê? Qual é a ética do guerreiro? Ele pode matar porque ele pode morrer. Ele está exposto ao combate. Uhum. Qual é a ética que nós estamos vivendo agora com esse tipo de fixação de alvos, retirada de informações de redes sociais, mapeamento da população de um país? Qual é a lógica? Não é mais a lógica da guerra, é a lógica do caçador. É a lógica de você perseguir um cara a ser abatido, inclusive na casa dele, inclusive junto aos amigos dele, à família dele, que não estão em campo de batalha. Então, isso é extremamente grave. Eu acho que eu sei que tratados internacionais são bastante relativos, eu não tenho nenhuma ilusão, mas o fato da gente tentar um tratado internacional onde, obviamente, Estados Unidos e Israel não vão assinar, onde a gente diz assim, não pode utilizar dados de redes sociais para fixar alvos militares. Você vai falar, mas isso serve? Não, tem tratado internacional de armas químicas que funciona, porque é muito difícil a Inglaterra usar uma arma química, ela vai ter uma comoção interna e tal. Agora, tem gente que usa arma química, eu sei que o tratado não funciona sempre, mas eu quero dizer uma coisa. Você cria um constrangimento, pelo menos. Você cria um constrangimento. Quer dizer que então vocês vão usar, na hora que o cara não assinar, Rodrigo, um tratado onde eu disse que dados de civis não podem ser tratados por inteligência artificial para uso de assassinatos militares, sou contra votar isso. Você já vê que tem uma intenção absurda nesse negócio. Então, agora, Sérgio, sim, muito interessante, apesar de muito tenebroso também esse quadro que você traz. Tenebroso total, esse quadro que você traz para a gente, sem meias palavras, né, de como é que atua essa inteligência artificial e como é que atuam essas empresas de Big Techs em parceria com os complexos militares dos Estados Unidos e Israel. Do outro lado do mundo, assim, olhando de fora, você que entende disso, mas me dá a impressão que quem tem condição de se contrapor a isso hoje no mundo é Rússia e China, né? Até porque tem as suas próprias redes sociais, são capazes de cortar a chave e falar aqui não entra o Facebook, aqui não entra. E também são capazes de gerar inteligência a favor de suas máquinas militares, talvez no mesmo nível, parecido com o que fazem Estados Unidos e Israel. O que você diria sobre isso? Eu acho que ninguém tem, Rodrigo, a quantidade de informações sobre as populações do mundo que as Big Techs norte-americanas têm. Ninguém tem. A China não tem. A China, por outro lado, impede a retirada de dados da população chinesa de lá. Então, os Estados Unidos não têm esse tipo de dado da população chinesa. Certo. Pode ter uma vez ou outra, pode ter com serviço de inteligência, mas é coisa pequena. Agora, a Rússia, ela não proibia ninguém fazer nada, mas por algum motivo cultural, o buscador mais popular na Rússia nunca foi o Google. Era o Yandex, ainda é o Yandex. E depois eu acho que eles estão proibindo também tirar dados dos russos. Eu não tenho as informações últimas, que depois da guerra ficou
com a Ucrânia ficou muito difícil. Mas eles tinham já, era muito popular, e não por obrigação, mas por adesão, o buscador Yandex, o e-mail Yandex, de uma empresa russa. Então, eles têm uma certa proteção nesse sentido. Certo. Agora, eles não têm. O Yandex e empresas russas não são populares na Europa, no Brasil, na América. Eles não têm dados do mundo inteiro. Agora, óbvio que eles vão usar a inteligência artificial. Por quê? Porque os militares atuam muito da seguinte forma. Se o outro tem uma tecnologia que desequilibra muito, eu também tenho que ter. Então, na verdade, você arrasta o mundo para uma situação extremamente grave que é baseada em dados. Nós não podemos nos iludir, por isso que eu chamo de dataficado. Né? Não, eu acho um termo, na hora que você explica, fica muito claro para a gente, gera um estranhamento, assim, dataficado, mas depois que a gente entende, é claro, data de informação, de dados. Sim, né? Em relação ao Brasil, eu falei da Rússia e da China e você explicou bem aqui, quer dizer, Rússia e China talvez tenham capacidade de se defender dessa invasão total das Big Techs, mas talvez não tenham de jeito nenhum a capacidade de extrair dados que os Estados Unidos têm, porque culturalmente as empresas dos Estados Unidos estão no mundo inteiro, estão na Índia, estão no Japão, estão na Coreia do Sul, estão na Austrália, Nova Zelândia, África, América Latina. Os chineses estão ali só, né? Assim, eles podem defender o mercado de informação e dos dados deles, mas não conseguem ter a mesma inserção em outros mercados, e acho que vale o mesmo para os russos. Agora, falando do Brasil... Antes, só para fazer um reparo, claro. Um único aplicativo chinês que está sendo combatido na Europa e nos Estados Unidos, que conseguiu romper essa barreira, é o TikTok. Verdade. Não é à toa que os Estados Unidos fizeram uma lei obrigando os TikTok, se quiser operar nos Estados Unidos, tem que ser vendido para uma pessoa dos Estados Unidos, porque daí você poderia puxar o TikTok também para o complexo militar dataficado, como você diz, ou seja, o TikTok na mão de chinês nos Estados Unidos está extraindo dado dos norte-americanos para a China. Né? Então, se você obriga os chineses a venderem, você corta isso, e os Estados Unidos fazem de fora, extraem esses dados, mas não querem que os chineses extraiam lá dentro do mercado dos Estados Unidos. Isso está muito claro. Mas eu queria te perguntar sobre o Brasil, né? A gente chegou a ter um projeto relatado pelo deputado federal Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo, meses, talvez anos de negociação, de conversa, de estudo. Me parece que até você participou também disso, né? De algumas audiências públicas, ouvindo especialistas, técnicos, gente da área comercial. Não foi um projeto sacado do bolso do colete e colocado na mesa da cabeça do Orlando. Ele foi um articulador, mais do que tudo, né? Esse projeto estava bem avançado e o Arthur Lira engavetou. O Brasil, agora o Lula tem falado que o Brasil precisa fazer regulação das Big Techs. Qual vai ser o caminho para fazer? Nós vamos ter que partir do zero, vai ter que vir um projeto do governo federal. O que você pode trazer para a gente sobre o Brasil e a necessidade de regular? E se esse projeto do Orlando era bom, criava regras e permitia que a gente, de alguma maneira, talvez não como a China e a Rússia, mas de alguma maneira se defendesse aqui também? Não, o Orlando foi o relator, o projeto veio do Senado, muito ruim, muito intrusivo, e o Orlando ouviu mais de centenas de pessoas, eu não tenho o número exato, ele e a deputada Furlan, de São Paulo, eles ouviram todo mundo, ele fez uma redação que era uma redação ali possível, não é o melhor dos mundos, mas ele fazia uma exigência das Big Techs prestarem contas para a democracia brasileira. Elas teriam que falar que dados elas estão usando, que dados elas estão cruzando, quem elas estão bloqueando, elas tinham que informar quando reduzem a velocidade de um perfil, a pessoa não sabe, que ninguém está vendo o que ele está fazendo. Elas fazem, por quê? Porque a operação de uma rede social, de uma plataforma de relacionamento online, ela é feita por algoritmos que são invisíveis, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o que acontece é que o Orlando fez um projeto que, ao contrário do que se dizia, garantiria a liberdade de expressão e retiraria o poder descomunal das Big Techs definir quem pode ser visível e quem não pode. Ela controla a visualização. É assim que as Big Techs trabalham, junto com outra técnica, que é a da modulação da atenção. Então, o projeto do Orlando trabalhava a questão da transparência, da informação. Eu acho que a gente tinha que ter auditabilidade, mas
isso era uma guerra, não avançava, e tinha vários pontos muito importantes de garantia de que conteúdos notoriamente considerados criminosos teriam que ser bloqueados, teriam que ser retirados. E as Big Techs também não querem fazer isso. Bom, o Lira, obviamente, percebeu que as Big Techs articulou a extrema-direita dos Estados Unidos e do Brasil. Ele se ligou à extrema-direita. Hoje, Big Tech é sinônimo de extrema-direita. Você vai ver que os deputados da extrema-direita no mundo inteiro vão defender as Big Techs por causa do Trump, que é o grande líder da extrema-direita agora. Então, ele carrega os valores da extrema-direita via Big Techs. E por isso que essas Big Techs, esses caras que nem vou falar porque não é correto, porque você teria que ver cada caso, mas tem deputados aí que são lamentáveis na defesa, não sabem nem o que estão falando, para falar a verdade, mas estão alinhados, porque virou uma coisa de apoiar, né, o PL, aquele presidente do PL, uma coisa assim, anacrônica, né? Como era o governo Bolsonaro, mas eles estão alinhados. Bom, o que acontece é que nós agora estamos numa seguinte situação. O Felca fez uma coisa muito legal, o influencer Felca. Ele ajudou a sensibilizar a sociedade para o risco que nós temos com as nossas crianças e adolescentes nas redes sociais online. Só que a gente conseguiu fazer avançar um projeto que já estava lá, que era apelidado de ECA Digital. Ele foi mudado por causa dos acordos, ele volta para o Senado, mas eu acredito que vão conseguir ter uma melhoria das regras em relação a crianças e adolescentes nas redes sociais. Mas as outras coisas não rolaram. Por que não rolaram? Porque essa outra grande regulação, eles estão bloqueando, o Trump está ameaçando, só que o governo sabe que precisa regular. Então eu acho que o que está acontecendo agora, eu soube que teve uma rodada de reuniões com representantes das Big Techs aí em Brasília, ou aqui em Brasília, eu estou em Brasília agora, então, mas eles vão fazer um projeto de lei que talvez tenha a condição de ser aprovado. Obviamente, eu queria só relatar uma coisa que sempre me incomodou. Eu falava com o Orlando, sempre falo com outras pessoas que têm acompanhado esse tema. Eu acho, Rodrigo, que a gente tem que obrigar as Big Techs a aceitar a nossa lei, a nossa Constituição, remover conteúdos notoriamente criminosos, declarados ilegais, cumprir ordem judicial, defender as crianças, ter mecanismos vou dizer, monitoria ali. Mas eu queria só insistir num ponto. Nós não podemos deixar todas as tarefas de garantir que a rede ela tenha a liberdade, a justiça e os valores democráticos, os direitos e garantias individuais para valer nas mãos das Big Techs. Sim. As Big Techs, porque eu falo, não, isso é um problema da Big Tech, não, isso é um problema da democracia. Eu não confio nas Big Techs, eu não confio na gestão delas. Se elas tiverem total poder, nós estamos perdidos. Então nós temos que regulá-las para elas perderem poder e não para ganhar Sim. poder. Tem que tomar muito cuidado com essa lógica, é isso aí. Mas eu acho que... Não, você trouxe para a gente, quer dizer, aquele projeto do Orlando Silva foi engavetado pelo Arthur Lira, por causa desse alinhamento extrema-direita e Big Tech, que acabou virando uma coisa só, e o Lira, naquele momento, estava muito alinhado com a extrema-direita. Agora até deu uns passinhos assim, uns sinais assim dúbios, né? Inclusive, ele é o relator desse projeto de isentar quem ganha até R$5 mil do imposto de renda. Mas, enfim, então a única área importante, mas a única, por enquanto, em que se conseguiu algum tipo de regulação avançar foi na proteção das crianças da pedofilia por causa desse vídeo do Fel, que falta todo o resto. Quer dizer, como é que você combate discurso de ódio contra a população LGBTQIA+, racismo aberto, né? E os ataques à democracia. Quer dizer, mas é interessante porque se pode regular para proteger as crianças,
pode regular para proteger mulheres, populações mais vulneráveis e também a própria democracia. Acho que isso é que acho que abriu uma porta importante aí para a gente. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque nós estamos às vésperas de uma nova eleição, 2026. Talvez nunca uma eleição tenha chegado sob esse signo das Big Techs, né, com tanta força. O que pode acontecer na eleição de 2026? O Brasil está preparado? A Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar o que vem aí pela frente? E principalmente, não estou falando da família Bolsonaro atuando, porque em 2018, naquela eleição, foram as fake news, depois saíram matérias e tal, como é que eles espalhavam nos grupos de WhatsApp. Agora nós estamos falando de uma operação muito mais sofisticada do que Carluxo e o Gabinete do Ódio, uma operação que pode vir de Washington diretamente, ou da Virgínia, né, lá onde fica a base de inteligência dos Estados Unidos. Então o que eu queria saber do professor Sérgio Amadeu é isso. 2026, o Brasil está preparado para se defender se vierem esses ataques da extrema-direita via Big Techs? Olha, o Brasil está consciente disso, Rodrigo, mas eu não sei se ainda está preparado. Eu acho que o judiciário tinha muita ilusão nas Big Techs, ele está começando a perder a ilusão agora. Pra você ter uma ideia, ele não se preocupa com soberania digital, o nosso judiciário também, o governo também não, o governo só diz que está lutando pela soberania agora, mas na verdade entrega todos os dados, inclusive dados sensíveis, estratégicos do governo, para as nuvens soberanas, que é um produto da Oracle, da Amazon e da Microsoft e do Google. Eles continuam entregando esses dados. E o que eles estão achando é que as Big Techs muitas vezes vão agir de modo neutro. Eu queria dizer a todas e todos que estão nos ouvindo, essas Big Techs nunca foram neutras e agora elas vão agir da seguinte forma, elas vão aumentar a visualização de conteúdo da extrema-direita, vão derrubar o conteúdo e a visualização de mensagens, de postagens de grupos que são democráticos e de esquerda. Eles vão interferir na eleição e não precisa ser da maneira agressiva, é de uma maneira invisível, controlando a frequência de conteúdos que a gente vai ver, modulando a nossa atenção. É isso que eles fazem. O grande poder deles é poder praticamente reduzir a realidade, né? Em vez de aumentar, eles reduzem e mostram aonde nós devemos olhar. Então, eles vão estar fazendo isso, nós não temos condição de averiguar totalmente o que eles estão fazendo, porque eles não estão submetidos à regulação. Então, eu acho o seguinte, é um perigo, né? Porque o Donald Trump vai operar não só usando as redes sociais, mas também o aparato que as Big Techs têm no Brasil. Queria dizer o seguinte, recentemente, olha que loucura, o Tribunal Penal Internacional teve os e-mails e todo o aparato digital de 4 juízes que decretaram a prisão do Netanyahu, genocida da faixa de Gaza, e um ministro lá de Israel. Aí o Trump chamou o Marco Rubio e falou, olha, eu quero uma retaliação contra esses juízes. Aí eles descobriram que eles estão na Holanda, que tem máquinas na Holanda, mas quem controla é a Big Tech Microsoft. E mais recentemente ainda, Rodrigo, o Senado francês, está disponível lá na página do Senado francês, chamaram 2 diretores da Microsoft na Europa e falaram, o Trump tem condição de roubar dados aqui, bloquear o que os franceses estão fazendo com as máquinas de vocês? Eles falaram, tem. Por quê? Porque eles não vão se queimar ali, eles não vão ser presos ali, porque tem. Agora, o governo e o Poder Judiciário brasileiro precisa se afastar um pouco de consultores de Big Techs. Os consultores vão falar que as Big Techs elas fazem tudo para melhorar a sua experiência, tal. Elas são a maior qualidade que tem, que tudo que está com elas é seguro. Eles precisam ouvir outros técnicos de segurança, precisam ouvir a universidade e eles vão ver que do ponto de vista do que vem pela frente, nós estamos muito vulneráveis nas mãos das Big Techs. Então, eu acho que é preciso, nesse clima que nós estamos vendo, o Trump se mostrar abertamente um imperialista, né? Porque antes eles douravam a
pílula. Sim. Agora não, eles estão vindo para cima, deixando muito claro, didaticamente claro. Eu acho que tem condições, não só para o governo Lula, como do Poder Judiciário, falar, peraí, nós não vamos poder continuar deixando o SERPRO na mão das Big Techs, né? Nem a DataPrev, nem as outras estruturas. E não vamos incentivar que o Ministério do Desenvolvimento Social use o WhatsApp para falar com as pessoas de Bolsa Família. Nós não podemos, porque aí depois a gente vai falar, é pelo WhatsApp que vem a desinformação, ué, mas o governo usa. Pois é. E o TSE, hein, Serginho? Porque a vantagem do TSE é que as coisas são feitas, porque tem a transmissão, né, dos TRS para Brasília, para a central, mas a votação é offline, né? Cada máquina individualmente é offline. Essa é uma vantagem, uma proteção. Mas tem algum risco de vir um ataque, por exemplo, atrapalhando a totalização de votos? Porque o grande discurso dos bolsonaristas é que o sistema eleitoral é manipulável. Se as Big Techs quiserem, elas conseguem atacar de alguma maneira o sistema eleitoral e atrapalhar, por exemplo, uma totalização de votos numa eleição brasileira? Nós podemos sofrer ataques, cara, assim, muito grandes das Big Techs, inclusive do Elon Musk. Tem uma tese do meu orientando, acaba de defender, o João Cassino. Eu sugiro que as pessoas leiam, eu sugiro que seja entregue, ela é grande. Mas ele mostra, inclusive, que o Exército foi consultado, porque teve aquele embate, você lembra, do X com o Xandão e o Starlink, e ele chegou a perguntar se o prejuízo que daria tirar a Starlink. O Exército disse que atrapalharia a mobilização das tropas. Meu Deus. Eu tenho o ofício, tá lá, o João Cassino traz o ofício. Quer dizer, chega a ser cômico. E eles continuam falando coisas, os ministros e tal, usando a estrutura das Big Techs, esquecendo o Edward Snowden. E a NSA coletando tudo. Depois ele não sabe o que acontece. Quer dizer, tudo parece teoria da conspiração, mas eu queria voltar ao TSE. O TSE, há um tempo atrás, ele criou uma nuvem privada, ou seja, uma nuvem protegida dentro do prédio do TSE, para pegar o envio de dados que vem dos TRS e que não tem como chegar na urna. O ataque ali não vai roubar a urna, Sim. Não tem nada a ver. Vai totalizar. Se eles derrubarem ali, você totaliza de novo. É um pouco menos grave. Só que é o seguinte, a máquina que totaliza... Agora, eu vou mostrar para todas e todos que estão nos assistindo como que se produz uma fake news. Eu vou dar 3 informações verdadeiras. Primeiro, a máquina que totaliza os votos é uma Exadata da Oracle. Vocês podem confirmar. 2, o CEO da Oracle é um dos maiores representantes da extrema-direita americana. O CEO da Oracle, o Larry Ellison, ele é extrema-direita brava, anda com todos esses caras dos supremacistas, trampista e tudo mais. Segunda informação verdadeira. Agora vem a terceira. A terceira não é... Eu vou fazer a ilação. Quem pode roubar a eleição é o Larry Ellison. É a Oracle. Porque é a Oracle, pô. Mas é óbvio que não foi feito isso, né? Que o TSE tem uma ação muito forte, tem uma equipe técnica muito poderosa, mas tem que tomar cuidado com o uso demasiadamente gigantesco das Big Techs, mesmo pela justiça. Então eu acho o seguinte, a justiça tem que começar a sair do controle das mãos das Big Techs. Eu sei que os caras vão falar que as Big Techs são super legais, mas não acredite em consultor. O consultor tá lá para defender o interesse das Big Techs. Perfeito. Então, olha, se você achou interessante esse debate que o Sérgio Amadeu trouxe aqui para a gente, você pode conseguir mais detalhes no livro que ele acabou de lançar, As Big Techs e a Guerra Total, o Complexo Militar Industrial Dataficado, que está saindo pela editora Edra. Então, tá aí a capa na sua tela. Se você quer mais detalhes sobre todos esses temas, você encontra no livro do Sérgio Amadeu. Queria agradecer demais a participação do professor, que é da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu,
Obrigado mais uma vez. Obrigado aí, Rodrigo. Dia 3 eu vou lançar o livro na livraria Travessa, Rua dos Pinheiros, 513. Quem quiser, venha, eu vou ficar muito feliz. Para quem for de São Paulo. Valeu, obrigado, Sérgio Amadeu. Bom, valeu. Eu Tchau. queria lembrar aqui você que o BDF Entrevista, ele vai ao ar sempre um programa novo de segunda a sexta-feira na TVT e também no YouTube do Brasil de Fato. Você pode acompanhar também o BDF Entrevista pela Rádio Brasil de Fato, né? No seu 98.9 FM em São Paulo. Então, a gente fica por aqui. Foi uma ótima discussão, uma ótima entrevista sobre as Big Techs. Voltamos, né, com mais informação nas próximas edições do BDF. Obrigado e até lá.